Meus caros amigos e amigas, nesse tempo em que a igreja está aí para eleger um novo Papa, né, muitas perguntas surgem em torno do Papa. Por exemplo, alguns dizem assim, se São Pedro, né, cuja imagem está aqui, era um homem casado e foi o primeiro Papa, por que que os padres não casam? Por que que os bispos não casam? Por que que os papas não casam? Bom, primeiro de tudo, eu quero dizer que é o seguinte, São Pedro foi casado, mas Cristo não foi casado. Não é? E o modelo do sacerdote é Cristo, muito mais do que São Pedro. Então, essa é a primeira razão pela qual a igreja estabeleceu o celibato para os sacerdotes, ou seja, eles não se casarem. Agora vamos entender o seguinte, até o século IV, mais ou menos no ano 300, por aí, os padres, os bispos, os papas podiam casar. Embora muitos não se casavam. Aqueles monges que iam para o deserto, especialmente os desertos do Egito, não se casavam. Não é? Mas havia padres casados, bispos casados e papas casados. A partir do ano 300, a igreja começou a entender o seguinte, Jesus Cristo era solteiro, Jesus Cristo era celibatário, para que ele pudesse ficar assim mais disponível para o serviço da igreja, do reino de Deus. Então, a primeira vez em que se estabeleceu o celibato na igreja foi por volta do ano 300, num concílio regional que houve na Espanha, chamado Concílio de Elvira, onde ficou estabelecido para a região, né, ali da Espanha, o celibato para os padres e os bispos. E isso foi crescendo na igreja, foi crescendo, a ponto de que no ano de 1123, veja bem, 700 anos depois, no concílio de Latrão, o primeiro concílio de Latrão em Roma, Latrão é um bairro de Roma, onde houve vários concílios, onde tem a Basílica de São João do Latrão, que é a basílica mais antiga da igreja. No concílio do Latrão I, então a igreja, no ano de 1123, estabeleceu o celibato obrigatório para todo o Ocidente, para toda a igreja latina. E a justificativa básica é o que está aqui no Evangelho de São Mateus, capítulo 19. Jesus elogiou o celibato. Aqui está, você pode ver no Evangelho de São Mateus, capítulo 19, versículo, a partir aí, por exemplo, do versículo 20, 29, não é? Jesus fala disso tudo, fala da beleza do celibato. Então, ele fala aqui, por exemplo, daquele que se tornou eunuco porque foi castrado quando era criança. Isso acontecia muito na antiguidade, por uma razão histórica, que não é o caso de entrar nela aqui agora. E Jesus fala daqueles que se tornaram eunucos por amor ao reino de Deus. Ou seja, deixaram de constituir família, deixaram de ter filhos, deixaram de gerar, não porque foram castrados, mas porque assumiram voluntariamente o celibato. Então Jesus fala dos eunucos por amor ao reino de Deus. Então aí que a igreja entendeu, né, que Jesus era celibatário por amor ao reino de Deus, para que ele tivesse mais tempo, não precisasse gastar tempo com a esposa, com filhos, etc., mas ficar exclusivamente por conta do reino de Deus. Não é uma exigência dogmática. Tanto assim que existem padres casados na Igreja Católica do Oriente. Lá no Oriente, a Igreja continua aceitando que ela se ordene homens casados. Por quê? Porque no Oriente existe uma cultura que é a seguinte, se o homem não for casado, ele não é muito respeitado, ele não é muito levado a sério. Então a Igreja, respeitando esse costume do Oriente, aceita que a Igreja Católica no Oriente, os melquitas, os maronitas, etc., os coptas católicos, possam ordenar homens casados. Agora, uma vez ordenado um padre solteiro, aí ele não pode casar mais. E também não tem bispo casado. Só tem padre que pode ser casado. Portanto, o celibato existe. Não é por nenhum outro motivo que muitas vezes a gente vê falar, porque a igreja não quer que se divida a herança dos padres para fora da igreja. Não é nada disso. O celibato é uma prova de amor radical ao reino de Deus, à igreja, para entregar a vida somente a Deus e não gastar tempo com outras coisas. Não que seja ruim
gastar tempo com a esposa, com os filhos, com o neto. Não, mas é uma opção radical para trabalhar exclusivamente em prol do rebanho de Deus.